Uma família começou a ficar doente sem entender o motivo. Sempre que um cheiro estranho invadia o apartamento, todo mundo começava a passar mal. Eles achavam que fosse apenas um vazamento de gás, mas durante a inspeção ninguém conseguiu encontrar nada. Desconfiados que poderia ser algo muito pior, eles decidiram colocar uma câmera escondida. E o que eles descobriram é simplesmente inacreditável. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. Na noite do dia 7 de junho de 2023, o Umar Abdullah, de 36 anos, chegou no seu apartamento em Tampa, na Flórida. A primeira coisa que ele fez ao chegar no apartamento foi abrir todas as janelas. Aquele lugar era muito quente e, ao fazer isso, ele estava deixando todo o ar abafado entrar. Mas o Umar não se importava com isso. A única coisa que ele queria era tirar aquele cheiro estranho do apartamento. Ele, a sua esposa Samira e a sua bebê recém-nascida de 10 meses tinham acabado de voltar de uma viagem em Ohio. Assim que eles abriram a porta, eles já sentiram aquele cheiro estranho, e era um cheiro que eles nunca tinham sentido na vida. A família começou a procurar para ver se tinha alguma comida estragada ou até mesmo um lixo que não tinha sido jogado fora, mas eles não encontravam nada. O cheiro parecia uma mistura de algo químico com tinta, e naquele momento era muito difícil de conseguir identificar o que era. E foi então que eles lembraram que aquele prédio que eles moravam era muito bem cuidado e que as manutenções eram feitas várias vezes durante o ano. E como o gerente sabia que a família viajaria, provavelmente eles teriam entrado no apartamento, feito algum reparo ou então manutenção. Mas isso também soava muito estranho, porque com toda a certeza, se o gerente precisasse fazer alguma manutenção, ele avisaria a família. Mas naquele momento era a única explicação que eles conseguiam achar. Naquele momento em que o Umar abriu as janelas, a Samira pegou uma vela aromática e acendeu para ver se aquele cheiro saía rapidamente. E em pouco tempo, aquele cheiro desapareceu. E foi então que o casal decidiu deixar aquele assunto de lado e começaram a desfazer as suas malas. Alguns minutos depois, a Samira tinha feito o jantar. A família se sentou à mesa para comer e a bebê estava na cadeirinha. Ela nunca tinha tido problemas para se alimentar, mas naquela noite ela não queria comer. A bebê parecia muito inquieta e também desconfortável. Os pais acreditavam que a bebê estava daquela forma por conta do calor, então eles decidiram fechar a janela, ligar o ar-condicionado para ver se aquele mal-estar passava. Mas mesmo assim, cerca de 1 hora depois, quando a temperatura já estava estável, a criança ainda continuava inquieta. Eles pegaram a bebê para tentar fazer ela dormir, mas foi nesse exato momento que os dois começaram a sentir uma leve dor de cabeça. Eles imaginavam que o mal-estar da bebê e também as dores de cabeça era alguma coisa relacionada com a viagem. Então, eles apressaram toda a rotina da noite, tomaram remédio para dor de cabeça e foram dormir. Só que na manhã seguinte, nada tinha melhorado. A dor de cabeça do Umar estava muito mais forte. A Samira, além dos sintomas que já tinha, também começou a apresentar um cansaço extremo e a bebê continuava desconfortável. Nos dias seguintes, a situação só piorou. O Umar, que já estava com uma dor muito forte, naquele momento ele não conseguia nem pensar de tanta dor que ele estava sentindo. A Samira praticamente não conseguia sair da cama, e por mais que ela dormisse por tanto tempo, a sua energia parecia que não voltava. Enquanto isso, a filha não parava de chorar. Ela parecia muito incomodada e passou a vomitar. Depois de alguns dias, eles perceberam que aquilo não era somente do cansaço da viagem. Provavelmente eles teriam pegado algum vírus. Nada daquilo fazia sentido, mas eles tinham a certeza que, esperando um pouco, todos eles ficariam bem. Só que na manhã do dia 14 de junho, as coisas não estavam melhor. Já tinha se passado um bom tempo e a família tinha sintomas e cada dia estavam pior. Naquele dia, mesmo estando com muita dor de cabeça, o Umar foi até o quarto da filha para ver se estava tudo bem. E assim que ele levantou ela, ele percebeu que tinha um tufo de cabelo no travesseiro. E não era apenas alguns fiozinhos, era um tufo, tinha uma grande quantidade.
Naquele momento, ele ficou desesperado, aquela situação era muito estranha. E então ele decidiu chamar a Samira, que mesmo muito cansada foi até o quarto para ver o que estava acontecendo. Quando ela olhou a neném, atrás, na sua cabeça, tinha uma falha muito grande de cabelo. Eles foram para a internet para pesquisar o que poderia ser e descobriram que aquela situação não era normal em uma criança de 10 meses. Eles tinham inúmeras hipóteses do que aquilo poderia ser, desde uma infecção fúngica até distúrbios genéticos muito raros. Todas elas eram assustadoras, mas nenhuma batia com os sinais e sintomas que a bebê apresentava naquele momento. E foi nesse momento que eles decidiram que não dava mais para esperar, a situação já estava muito estranha, então eles decidiram que iriam ao médico. O Umar entrou no chuveiro para tomar um banho, mas enquanto ele estava fazendo isso, uma coisa muito estranha aconteceu. Ao lavar o seu cabelo, ele também percebeu que estavam caindo tufos. Automaticamente, ele já ligou os pontos que provavelmente o que estava acontecendo com a bebê também estava acontecendo com ele e com a Samira. E foi somente nesse momento que ele lembrou daquele cheiro estranho que eles tinham sentido quando chegaram no apartamento. Eles acharam que tinham se livrado daquele odor, mas será que realmente tinha desaparecido ou somente eles se acostumaram com ele? E se tivesse alguma contaminação no apartamento? Ele saiu correndo do banho, foi até a Samira e disse que provavelmente aquele cheiro que eles tinham sentido era de algo tóxico. E a única coisa que o Umar pensou naquele momento foi em ligar para o dono do apartamento para contar o que estava acontecendo. E assim que ele ligou para o proprietário, ele já teve a certeza que o apartamento não tinha sido reformado enquanto eles estavam em Ohio. Não teve pintura, não teve manutenção e nada relacionado com a administração do prédio. E o senhor ainda alertou que, por mais assustador que aquilo fosse, o apartamento poderia estar contaminado com algum mofo tóxico ou então ter algum vazamento de gás. Seja o que fosse, o proprietário garantiu que ele resolveria aquilo o mais rápido possível. E de fato, naquele mesmo dia, um inspetor de gás foi até o apartamento. Ele verificou todos os cantos, mas em nenhum lugar tinha indício de vazamento. Ele ainda disse que conseguia sentir um leve cheiro químico, mas aquilo não era gás. Depois dele, foi um outro especialista em mofo. Ele analisou todo o apartamento e, da mesma forma, não encontrou nada. Em seguida, um encanador verificou todos os aquecedores e não tinha nenhum problema. Além disso, um outro profissional foi avaliar o sistema do ar-condicionado, mas como todos os outros, ele não conseguiu encontrar nada diferente que pudesse justificar aquele cheiro. Um a um, cada profissional descartou todas as possibilidades. Até que o proprietário ficou sem opções, ele não sabia o que estava acontecendo e foi então que ele decidiu chamar o corpo de bombeiros. Pouco tempo depois, uma equipe especializada em materiais perigosos entrou no apartamento. Tudo o que vocês imaginarem, eles analisaram, mas não havia nada tóxico ali. Eles não conseguiam encontrar uma fonte. E para eles, naquele momento, o apartamento parecia muito seguro. O problema é que a essa altura já havia passado 2 semanas e a família estava num estado péssimo. Além do cansaço extremo, o Umar e a Samira tinham muitas dores de cabeça e o cabelo deles não parava de cair. A bebê parecia cada dia mais enjoada e inquieta. E se não bastasse tudo isso que eles estavam passando, os dois começaram a sentir muita falta de ar. Em determinados momentos, uma caminhada muito breve dentro do apartamento fazia com que eles precisassem parar para puxar fôlego. E o mais assustador naquele momento é que ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo, não havia nada de errado no apartamento. Os médicos que consultaram os 3 também não conseguiram encontrar nada anormal. O que parecia naquele momento é que a família não tinha nada, apesar de todos os sintomas que eles estavam sentindo. Mas tudo mudaria no dia 25 de junho, 2 semanas e meia depois que eles voltaram de Ohio. Naquele dia específico, o Umar sentiu um cheiro muito forte exalando por todo o apartamento.
Mas ao invés de abrir as janelas ou então tampar o nariz, ele decidiu puxar o ar mais forte para sentir de onde estava vindo aquele cheiro. Ele começou a andar lentamente, cheirando cada cômodo. Ele passou pela cozinha, pela sala, até que chegou na porta do apartamento. E ele percebeu que ali era onde o cheiro estava muito mais forte. Ele abriu a porta rapidamente, esperando ver alguma fumaça do lado de fora ou então sentir aquele cheiro. Mas ao contrário, estava tudo limpo, não tinha ninguém ali e não dava para entender o que tinha acontecido. Mas curioso com a situação, ele decidiu cheirar a porta e foi ali que ele conseguiu sentir aquele cheiro químico. E conforme ele foi passando a mão na porta, ele percebeu que na parte de baixo tinha alguma coisa muito estranha. Aquilo tudo era estranho demais. E foi então que ele decidiu que naquela noite ele descobriria o que estava acontecendo. Naquela noite, quando todo o prédio já estava em silêncio, o Umar abriu a porta e bem na frente tinha um vaso de plantas artificiais. E ele decidiu esconder uma câmera ali. 2 dias se passaram, estava tudo normal e nada de estranho tinha acontecido. E então, no dia 27 de junho, às 17h30, aquele cheiro químico começou a exalar dentro do apartamento. E o cheiro tinha sido tão forte que a bebê começou a tossir a ponto de vomitar. O Umar abriu a porta rapidamente, mas como da primeira vez não tinha nada ali, não tinha nenhuma pessoa e nenhuma fumaça diferente. Ele pegou aquela câmera que gravava as imagens, foi até o seu escritório e ligou no computador para ver o que tinha acontecido. E apenas alguns minutos depois, ele saiu de lá com o rosto pálido, todo assustado e mal conseguia conversar com a esposa. A única coisa que ele disse é que a família precisava sair urgentemente dali e que precisavam ir direto para um hospital. A Samira não entendeu o que estava acontecendo, mas nesse meio tempo, o Umar pegou o telefone e ligou para os serviços de emergência. Ele contou tudo o que tinha acontecido para a atendente, desde o momento que ele voltou de viagem até aquele momento da porta. A gravação mostrava um homem que subiu até a sua escada com uma seringa na mão. Rapidamente ele se ajoelhou no chão, colocou a ponta da seringa na porta e pressionou o êmbolo, injetando todo aquele conteúdo para dentro da casa. E antes que o Umar pudesse abrir a porta, aquele homem correu e foi embora. O casal estava horrorizado com a descoberta. Eles pegaram a bebê e foram direto para o hospital. A investigação levou os agentes até um homem que morava no andar de baixo. O seu nome era Shuming Lee, de 30 anos. Ele era casado, pai de 2 meninas, mas naquele momento ele estava sozinho fazendo doutorado em Química na Universidade do Sul da Flórida. Até então, o casal não imaginava que ele poderia fazer aquilo, porque quando a bebê nasceu, ele deu até um presente para a família. O Shuming Lee foi preso imediatamente. As investigações revelaram que depois do nascimento da bebê, ele desenvolveu uma obsessão. O choro, por menor que fosse, passou a irritá-lo de uma forma desproporcional. E depois, não era só a bebê. Qualquer barulho de descarga, ele também reclamava muito. Ele alegava que a família arrastava móveis o dia inteiro, algo que foi negado pelo Umar. O Shuming Lee fez várias reclamações para a Associação dos Moradores e chegou até procurar a polícia. E foi então que ele decidiu usar os seus conhecimentos em química para fazer algumas misturas. E depois disso, passou a injetá-las debaixo da porta da família, envenenando todos eles. A investigação acredita que ele pegava essas substâncias de forma escondida do próprio laboratório da faculdade. E quando ele foi preso, já fazia isso há cerca de 1 mês. E foi exatamente isso que causava todos os sintomas na família sem que eles soubessem. Apesar de ter sido preso imediatamente, o Shuming Lee pagou fiança e foi liberado. Ele foi expulso da faculdade, teve o seu visto cancelado e foi deportado para a China. No entanto, o caso não acabou aí. A justiça americana não condenou o Shuming Lee porque ele foi deportado para a China. Então, o processo segue em pausa. Mas se algum dia ele voltar aos Estados Unidos, a sua pena será cumprida imediatamente. E é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar desse caso e o que você acha de toda essa história. Eu já fiz um vídeo curto falando sobre isso, mas eu nunca tinha trazido a história completa.
E para não perder o costume, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo se você gostou. E também, se não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Sempre tem muito conteúdo aqui durante toda a semana. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo!